A tão desejada carteirinha da ordem, a rosinha, que nem a gente diz. Você se esforçou, passou madrugadas estudando, madrugadas se preocupando com a prova da ordem, enfrentou ela e finalmente passou. Passam uns dias, semanas e chega aquela que você tanto sonhou, a sua identificação como advogado. E agora, o que parece que ia ser um sonho de maravilhas e conquistas pode se tornar um pesadelo. Você sabia que todo ano mais de 100 mil pessoas se tornam advogados no Brasil? Mas esse dado não é tão ruim quanto o próximo. Dessas 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas, mais de 90% delas demora semanas, meses para fechar um contrato. E daí você está pensando, Gustavo, tu quer que eu abandone a carreira de advogado? É lógico que não. O que eu quero falar contigo nesse vídeo é sobre alguns passos para você sair do zero ao início da tua carreira até o sucesso. Esses primeiros passos são aqueles passos que vão tracionar a sua carreira rumo ao sucesso, rumo aos objetivos que você deseja. Fica comigo até o fim desse vídeo que eu te prometo, você não vai te arrepender. Esse é mais um episódio do movimento Advocacia Destensionada. Toda semana eu tô aqui compartilhando insights, dicas sobre como a gente ter uma advocacia mais próspera, mais leve e mais significativa. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, dá uma força aí, te inscreve aqui embaixo e se você já se inscreveu, ativa o sininho para receber uma notificação assim que for postado cada vídeo novo. Pessoal, vamos lá. A gente sabe que a advocacia é muito mais do que essa carteirinha aqui. Se você não sabe isso, eu tô te contando agora. Só ter a carteira da ordem é tipo ter uma habilitação. Se você não tem um carro, do que adianta a habilitação? Entende? Na advocacia é a mesma coisa. Não adianta você ter uma carteira da ordem e não ter clientes. E para que você tenha clientes, alguns passos são importantíssimos. E eu vou te falar, eu gostaria de ter recebido esse passo a passo, esses conselhos no início da minha carreira, para talvez não ter sofrido tanto. Então, 5 passos indispensáveis para o início da tua advocacia. E por que não dizer, para algumas pessoas que já iniciaram, mas ainda não tracionaram na carreira, também são passos para essas pessoas. Então vamos lá. Primeiro passo, escolha uma área para ser especialista. Vocês já ouviram aquela história do pato? Se vocês nunca escutaram, eu vou contar para vocês. O pato é aquele animal que não voa bem, não anda bem e não nada bem. Ou seja, ele não faz nada bem. Muitas vezes, quando se inicia na advocacia, o advogado ele tenta fazer de tudo. Ele tenta ser aquele clínico geral. E pessoal, pelo amor de Deus, eu preciso te falar isso. No mercado atual, esses clínicos gerais não têm espaço. A advocacia atual, no mercado jurídico atual, ela exige especialistas. Então, escolha uma área para você se especializar. Porque hoje em dia, quando a gente fala em especialização, muitas pessoas pensam, mas se especializar, por exemplo, é no crime, no civil, no trabalhista, certo? Você já parou para perceber que hoje em dia existem subnichos dessas áreas maiores? Por exemplo, na área criminal, que é a minha área de atuação, existe hoje em dia especializações em tribunal do júri, que é uma especialização dentro do ramo criminal e que você pode também se especializar, porque é um nicho específico para você ser especialista e oferecer os seus serviços. A grande questão nesse ponto é, você precisa escolher uma área para se especializar e então oferecer um serviço especializado de excelência. Passo número 2, faça networking. Já diria aquela frase,
quem não é visto não é lembrado. Pessoal, quando a gente entra na advocacia, a gente precisa conhecer pessoas e, o mais importante, as pessoas precisam nos conhecer. Então, todo advogado, quando ele está iniciando na sua carreira, é obrigatório ele fazer parte de comissões da ordem, por exemplo, comunidades de direito, como por exemplo o Mindius, é um bom exemplo, associações de advogados como a Abracrim, a Anacrim e, mais importante que isso, grupos de networking não só de advogados, mas também de outras profissões, como por exemplo o BNI. Por quê? Quando você faz parte de grupos, seja de advogados ou não de advogados, de outros profissionais, você se torna conhecido por ser um advogado especialista numa área. Percebeu porque o passo número 1 era tão importante? Quando você é especialista numa área e você começa a ser conhecido das outras pessoas, você se torna referência sobre aquela área. Por exemplo, todas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou advogado criminalista. Então, por onde eu ando, as pessoas que vão me conhecendo, elas vão criando esse senso de referência. Olha, mas conhece algum advogado criminalista? Não, conheço, o Gustavo da Luz lá, eu sei que ele trabalha no crime. Então é muito importante, primeiro, ser especialista, mas o segundo, que as pessoas saibam disso, que as pessoas te conheçam e você também conheça outras pessoas. Passo número 3, firme parcerias estratégicas. Pessoal, advogados, esse é um erro muito grande de advogados no início da carreira. Eles querem fazer tudo sozinho. Todo advogado que busca o sucesso, ele precisa de parceiros, de aliados para o sucesso. Então, estabelecer parcerias estratégicas, essas parcerias são tanto com advogados de outras áreas, que, por exemplo, você pode fazer parcerias para eles indicarem clientes para você e você indicar clientes para eles. Mas ainda, e aqui eu vou falar sobre um outro tipo de parceria, que são as parcerias com advogados da área que você atua. Por que isso é tão importante? Porque muitas vezes, no início da tua carreira, você não vai ter um fluxo tão grande de trabalho e você vai sim poder fazer parcerias com advogados mais experientes para trabalhar junto com eles, por exemplo. Já pensou sobre isso? Eu lembro do início da minha carreira em que eu mandava mensagem, ainda eu tô velho, né, Dado? Eu mandava pelo Facebook, eu mandava mensagens escritas pelo Facebook para advogados renomados, advogados muito mais experientes do que eu, em que eu falava: olha, doutor, se tu precisar de uma ajuda naquele júri, me avisa aí que eu vou segurar teus livros. Percebe? Esse tipo de experiência com advogados mais experientes vão te trazer um aprendizado que não existe livro que traga. Então, essas parcerias, como eu disse, não só parcerias de indicação de clientes, mas também parcerias para trabalhar junto, ou com outro colega mais experiente, ou menos experiente, ou que não tem experiência assim como você, em que vocês trabalhem juntos para aprender juntos, trocar ideias juntos e, por que não dizer, um ser o ponto de apoio do outro em caso de dificuldades, de dúvidas do cotidiano de todo advogado. Passo número 4, demonstre trabalho e principalmente resultados. E daí aqui o cara tá louco, Eduardo, porque ele tá falando: Gustavo, eu não tenho nem cliente, como que eu vou mostrar resultado, né? Não consigo nem trabalhar, como que eu mostro resultado? E eu vou te dar essa resposta agora. Pessoal, você muitas vezes não precisa ter clientes que te contrataram para trabalhar. Como assim? Vamos lá. A principal forma disso é uma advocacia pro bono, muitas vezes atuando de forma gratuita para algumas pessoas que precisam e que não têm dinheiro para te contratar. Ainda se candidatando para ser advogado dativo em juízos. Eu, no início da minha carreira, eu me lembro que eu fazia muito júri dativo, é um exemplo. Eu me lembro que, por exemplo, teve anos que eu fiz 12 júris, 2 pagos, 10 dativos. Percebe só? 2 pagos, 10 dativos. Mas esses júris que eu fiz dativos, eles serviram para as pessoas me verem trabalhando. E muitos desses júris deram certo, eu ganhei o processo, eu tinha resultados que as pessoas comentavam e que, consequentemente, eu ganhava
clientes. Então, no início da tua carreira, é muito importante você mostrar trabalho, mesmo que você não ganhe nada, porque vai ser um investimento para você mostrar trabalho, mostrar tua competência e, se tudo der certo, resultados, porque é isso que vai fazer com que pessoas escutem teu nome e logo, posteriormente, te contratem. Passo número 5. A gente já falou aqui que você precisa se especializar, que você precisa fazer networking, que você precisa fazer parcerias estratégicas e que você precisa demonstrar trabalho. Mas existe uma quinta, e que não existia na minha época, existe um quinto passo que ele é fundamental para todo advogado que está olhando esse vídeo de 2025 para frente. Até porque não tem como olhar para trás, né, no vídeo. Que é o quê? Utilize a força das redes sociais. Olha só, se os advogados mais conhecidos do país utilizam as redes sociais para serem mais conhecidos, para terem mais autoridades, por que você não vai fazer isso? Percebeu? Ah, Gustavo, mas eu não gosto de fazer vídeo, eu não gosto de aparecer. Não precisa. Poste apenas então julgados. Mas o que é importante? É você demonstrar conhecimento jurídico, atualização e preparação. Porque eu vou te contar um segredo. A maioria dos meus clientes que ainda não me conhecem, antes de me contratar, eles olham minha rede social. Por quê? Porque eles querem saber quem eu sou. E muitas vezes, um advogado iniciante que ele não é conhecido, ele precisa sim ter uma rede social bem posicionada e ativa, para que futuros clientes olhem e falem, não, olha, esse cara realmente é bom. Esse advogado realmente é atualizado. Olha, ele posta aqui decisões do STJ, por exemplo. Ah, se ele faz vídeos, melhor, lógico. Você aparecer sempre é melhor. Mas a grande questão é, você precisa usar a força das redes sociais. Por quê? Porque muitas vezes pode ser um Reels, uma postagem ou um history que você faça muito bem e viralize e você vai ganhar vários clientes. Já pensou sobre isso? Então, você não pode ignorar que as redes sociais hoje são sim um mecanismo poderoso para você que está do zero, sair desse zero e, por que não dizer, daqui a pouco ir do 0 ao 100 em poucos segundos ou poucos dias. Pessoal, é lógico que esses são apenas alguns passos que vão te ajudar a tracionar, ou seja, a dar velocidade ao início da advocacia, que é tão difícil, que é tão árduo e que muitas vezes faz as pessoas desanimarem. Então o que eu vou pedir para ti é, se você gostou desse vídeo, bota algo em prática disso que eu falei para ti hoje. Só isso que eu vou te pedir. Se tu quiser comentar aqui embaixo falando o que achou do vídeo, melhor ainda. Se você quiser compartilhar esse vídeo com algum outro colega, melhor ainda. Mas coloca em prática alguma coisa que eu te falei aqui hoje, que eu te prometo, você não vai te arrepender. Se você quiser um resumo sobre esse episódio, vai lá no meu Instagram, Gustavo da Luz ADV, me segue, senão tu não consegue mandar mensagem, e manda lá escrito Advocacia do Zero, que eu vou te mandar um resumo sobre tudo que foi falado nesse episódio. Ainda, se você quiser conversar comigo pessoalmente ou virtualmente sobre como iniciar na advocacia ou conversar sobre as minhas mentorias, chama o meu pessoal aqui no WhatsApp do escritório, que eles vão marcar uma reunião pessoalmente comigo. E finalizando, pensando sobre como a gente conseguir mais clientes, quando você conseguir mais clientes, vai ter uma coisa que você vai precisar saber fazer. Sabe o que é? Fazer um bom contrato de honorários. E é justamente isso que está aqui nesse vídeo que eu postei falando tudo sobre como ter contratos de honorários mais rentáveis. Espero que tenham gostado. Até mais!